Nesta última segunda foi realizada a maior operação de guerra pelo exército sionista de Israel dos últimos 20 anos contra a Palestina. Abriu-se no monopólio de imprensa mundial a defesa aberta ou velada desse crime. Para os democratas, é preciso defender com toda a força a luta do povo palestino pela sua libertação nacional. Eu me chamo Ana Nascimento e está no ar o programa A Propósito. Saudações de Nova Democracia a todos que nos acompanham. Está no ar mais um episódio do programa A Propósito, que situará você, nosso espectador, acerca da situação política em desenvolvimento no nosso país e no mundo. Não esqueça de se inscrever, de curtir, compartilhar, de deixar os seus comentários e também de ativar o sininho para que mais pessoas possam conhecer e acompanhar o conteúdo que nós produzimos aqui no nosso canal. Aliás, aproveite também para contribuir com a nossa tribuna popular, democrática e independente através do nosso Catarse ou do Pix que aparece aqui na tela. Dessa forma, o AND permanece de pé no nosso compromisso de propagandear e noticiar a luta das massas do nosso país e do mundo. E não se esqueça também de conhecer e acompanhar o nosso podcast, que está disponível no Spotify e em outras plataformas de streaming. Bom, vamos ao episódio de hoje. Bom, ontem, segunda-feira, dia 3 de julho, as tropas reacionárias do Exército de Israel executaram 11 jovens palestinos que integravam a Frente de Resistência. Além disso, deixaram também outras 100 pessoas feridas no que ficou marcada como a maior operação de guerra dos últimos 20 anos na região da Cisjordânia. O ataque ele foi feito em um campo de refugiados onde habitam cerca de 14 mil pessoas que fica na cidade de Jenin, que inclusive contou com a mobilização de mais de 1.000 soldados reacionários do Exército de Israel, além de blindados e também ataques via drones. E segundo o Ministério da Saúde palestino, 5 dos mortos eram adolescentes, sendo o mais novo com idade de 16 anos. O mais velho, inclusive, desses mortos tinha 23. Cerca de 3 mil pessoas tiveram que fugir de suas casas durante os confrontos, porque o exército sionista de Israel estava literalmente passando por cima de tudo e de todos, passando por cima de carros, com seus tratores, com seus blindados, massacrando as pessoas nas ruas e, inclusive, destruindo essas casas. A área atacada por Israel, ela tem influência de grupos da resistência palestina, inclusive grupos como Jihad Islâmica, que lutam contra a ocupação ilegal do Estado de Israel. E o campo de Jenin, inclusive, que foi criado há mais de 70 anos atrás, ele foi alvo, no início desse ano, de um ataque por parte do Exército Reacionário de Israel, que deixou um saldo de 9 mortos e 20 feridos. E a escalada da violência de Israel contra os palestinos tem crescido consideravelmente nos últimos anos. Só para a gente ter uma dimensão dessa escalada, só entre o ano passado e esse ano, no ano passado foram 171 palestinos que foram assassinados pelas tropas do Exército Reacionário de Israel. E nesse ano, só até maio, foram cerca de 156 palestinos assassinados, sem levar em consideração os últimos 2 meses. E, inclusive, em contrapartida a todas essas ações brutais de repressão por parte do Exército Reacionário de Israel, tem crescido também a resistência palestina do povo palestino e a luta desses palestinos contra a repressão do Estado de Israel e também pela sua verdadeira libertação nacional. Em um comunicado emitido pelo Comando Conjunto das Facções da Resistência Palestina, eles pedem o seguinte: todo o povo nas cidades, vilarejos e campos, especialmente ao redor de Jenin, confrontem os ocupantes israelenses. E eles prosseguem na nota: instamos os combatentes da resistência em todas as áreas a responder a qualquer agressão se a ocupação israelense continuar seus crimes contra o nosso povo. Em retaliação ao ataque que ocorreu ontem, no dia de ontem, um homem palestino atropelou e esfaqueou cerca de 8 pessoas em Tel Aviv. Além disso, as massas palestinas derrubaram drones e montaram barricadas e bombas caseiras
e combateram com armas as tropas do exército de Israel. Bom, em primeiro lugar, por que devemos considerar a ocupação sionista de Israel no território da Palestina enquanto uma ocupação injusta e, inclusive, ilegal? Bom, a ocupação da Palestina ela não é um caso recente e essa ocupação e colonização do território que hoje é conferido à Palestina e que está sob ocupação militar por parte de Israel, outrora fora base de ocupação do exército britânico e hoje serve aos interesses imperialistas e yanquis. E após a Primeira Guerra Mundial, os britânicos eles passaram a ocupar e a incentivar a política sionista de ocupação do território, no qual excluía de direitos democráticos mais de 750 mil palestinos que lá habitavam. E o estabelecimento da ocupação e administração britânica entre o período de 1918 a 1948 negou esses direitos democráticos e históricos aos palestinos, tais como a sua autodeterminação, o direito de possuir e inclusive de comprar terras, e também aportar armas para sua autodefesa, inclusive de trabalhar para e com judeus, ou seja, criando ali um sistema de segregação entre esses dois povos. E graças a esse sistema, que ficou conhecido como sistema de mandatos britânicos, os palestinos eles foram duramente marginalizados e segregados em seu próprio território. Além disso, a ocupação sionista de Israel na Palestina, hoje, que foi criada após o fim da Segunda Grande Guerra e chamada de Nakba por parte dos palestinos, que significa a grande catástrofe, que foi esse grande êxodo de palestinos dessa área que foi ocupada pelos israelenses, se configura enquanto uma ocupação ilegal porque perpetua essa segregação dos palestinos em zonas sitiadas pelo exército de Israel, que não reconhece, inclusive, a sua autodeterminação nem a condição do seu território enquanto um território nacional. E manipulando a opinião pública mundial, o imperialismo yankee se esconde atrás de uma suposta reparação pelo Holocausto para, na realidade, executar um apartheid entre os judeus e também os árabes e o genocídio e roubo das terras dos palestinos. Se trata, portanto, de uma escancarada política colonial. E foram diversos massacres cometidos por Israel contra os palestinos ao longo desse período. Ano passado, inclusive, a título de exemplo, se completou 40 anos do massacre de Sabra e Shatila, que foi promovido por uma milícia pró-Israel na Líbia, enquanto ela estava sob ocupação militar de Israel. E é que este, por sua vez, as suas autoridades nada fizeram para impedir tal massacre de mais de 3.500 pessoas ou ter assumido, inclusive, qualquer tipo de responsabilidade por parte dessa ação. Em segundo lugar, por que o conflito não se trata de um conflito religioso, mas sim de uma luta anti-imperialista? A luta que se dá contra a ocupação de Israel na Palestina não se trata de uma luta entre muçulmanos e judeus por questões religiosas, ou inclusive por questões étnicas e culturais, mas uma luta pela libertação nacional de um povo que está sendo subjugado pelo Estado sionista de Israel. Hoje Israel se configura enquanto uma base importante de influência yankee na região do Oriente Médio ampliado, que opera militarmente, inclusive nas guerras de agressão e de rapina que são perpetradas pelo exército yankee naquela região. E que, inclusive, são regiões de importância estratégica para o seu domínio mundial, já que o Oriente Médio ampliado é porta de entrada tanto para o norte da África quanto para a Ásia, onde ficam as maiores concentrações de riquezas naturais e também os maiores mercados consumidores do mundo. E vale lembrar que, inclusive, os Estados Unidos, o imperialismo yankee, despende de uma ajuda militar de cerca de 4 bilhões de dólares para o exército de Israel promover os seus ataques e o genocídio do povo palestino. Enquanto isso, a dita sociedade internacional, que diz defender a democracia, as liberdades democráticas, os direitos democráticos, e que de boca diz ser contra a expansão dos assentamentos sionistas israelenses na Palestina, mas que financia o exército de Israel e o genocídio do povo palestino, tem que enfrentar, inclusive, também o recrudescimento da luta do povo palestino pela sua verdadeira emancipação e libertação nacional. Portanto, é preciso que todos os democratas,
autênticos do nosso país e também do mundo defendam intransigentemente a luta de libertação nacional do povo palestino, a sua autodeterminação, a defesa de seu território sem a repartilha entre dois estados, como sugerem as potências imperialistas, e rechaçar contundentemente todos os massacres que são perpetrados pelo Estado de Israel contra o povo palestino. Bom, esse é o nosso episódio de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu aguardo vocês amanhã e me despeço por aqui. Postar no Face, postar no Twitter, pra espalhar mesmo.